Eu quero aproveitar para falar de poder moderador. Vamos aproveitar que você está com a gente, porque o comandante do Exército, general Tomás Paiva, disse concordar totalmente com a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre os limites para a atuação das Forças Armadas no Brasil. A corte formou maioria dos votos para rejeitar a tese, muito difundida entre grupos bolsonaristas, de que os militares podem exercer a função de poder moderador em caso de conflito entre os poderes. E aí, numa entrevista à CNN, a gente deu essa notícia ontem, o Tomás Paiva disse que não há novidade na interpretação do STF, que isso, abre aspas, já estava consolidado como entendimento no Exército. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, também comentou a decisão. Segundo ele, o posicionamento do STF é a confirmação do óbvio. Aí eu queria te fazer a seguinte pergunta, professor. Ontem a gente conversou sobre isso com o jornalista Jefferson Miola e ele comentou o seguinte, né, que o comandante dizer que é óbvio também, que ele não precisaria dar uma entrevista para falar sobre isso, que como comandante do Exército Brasileiro, o que a gente espera é que ele se posicionasse e concordasse com isso, que a gente nem espera uma declaração, precisa dar uma declaração dessa, de que é óbvio. Isso já é óbvio. Queria te ouvir sobre isso, professor. Que bom, Vivi. Eu queria tanto falar sobre esse tema. E como eu sempre faço, como historiador de formação, eu vou às fontes. E eu queria compartilhar com você, com a Roberta, com o César e com todos e todas que nos assistem, a fonte. Eu posso ler pequenos trechos de legislação? Claro. É no máximo 30 segundos. Então vamos lá. Da onde vem essa celeuma na política brasileira? Vem de 1824, quando Dom Pedro I outorgou a Constituição do Império, que foi vigente até a proclamação da República, 15 de novembro de 1889. Eu disse, César, que ele outorgou e não promulgou, porque quando a Assembleia Constituinte, que se reuniu em 1823, tentou estabelecer limites constitucionais à ação do imperador, o imperador dissolveu a Assembleia. Então outorgou a Constituição. No artigo 98, Viviane e Roberta, tudo começa. Eu vou ler para vocês, é curtíssimo. O poder moderador é a chave de toda a organização política e é delegado privativamente ao imperador, como chefe supremo da nação e seu primeiro representante, para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos mais poderes políticos. Por favor, preste atenção em harmonia dos mais poderes políticos. Vai ficar claro o porquê daqui a pouco. Agora, mais sério ainda, Vivian, é quase escandaloso e quase ninguém menciona. É o artigo seguinte, é o artigo 99, porque o 98 estabeleceu o imperador como figura suprema, suprapartidária, acima de interesses locais, para velar pelo equilíbrio dos demais poderes. Mas o artigo 99 é particularmente assustador, e é isto que as Forças Armadas desejam, e é preciso dizê-lo com todas as palavras. Veja, artigo 99, Constituição de 1824. A pessoa do imperador é inviolável e sagrada. O mais importante vem agora. Ele não está sujeito a responsabilidade alguma. Isto é, só pode haver poder moderador se a pessoa ou a instituição que o exerça não for possível de penalização ou de responsabilização. Ele está, não apenas ele paira acima dos poderes, ele está literalmente acima da lei. Como é que isso se traduziu no Brasil? Vamos continuar lendo. Vamos ler agora um artigo, que é o artigo 142 da Constituição Federal, um pequeno trecho, da Constituição Federal de 1988. A história desse artigo, César, por si só, já é uma história incrível. Inaugura-se a redemocratização. A Constituinte de 88 é muito avançada, embora pudesse ser-lo mais, mas é muito avançada em termos progressistas. Sobretudo, é muito avançada em dois aspectos: garantia de direitos para o cidadão, garantia de que não haverá uma nova experiência autoritária na democracia brasileira. É basicamente isto, os dois eixos da Constituição de 88. O Leônidas Pires Gonçalves, ministro do Exército do primeiro governo da redemocratização, do governo, portanto, que seria do Tancredo Neves, mas que terminou sendo do José Sarney, exigiu dos constituintes, entre eles Fernando Henrique Cardoso, que houvesse um artigo específico na Constituição para determinar o papel das Forças Armadas na nova ordem política, na ordem política democrática. É o malfadado artigo 142, como nota ao pé de página. Na superfície, isto é, na arena pública, à luz do dia,
o general Leônidas Pires Gonçalves exigiu a redação deste artigo. No subterrâneo, na obscuridade, o que exigiu, o que fez o general Leônidas Pires Gonçalves? Durante 3 anos, de 1986 a 1989, coordenou a escrita de um documento secreto do Exército chamado Orville, que foi uma resposta ao Brasil Nunca Mais, livro que denunciava as torturas do Exército em 1985, que é uma imensa máquina de teoria conspiratória que está na base do bolsonarismo e do pensamento de Olavo de Carvalho. Veja, à luz do dia, um artigo na Constituição, no subterrâneo, teoria conspiratória que chegou ao poder com Bolsonaro em 2018. É muito revelador. O que diz o artigo 142? As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República. E o que vem agora é tão importante quanto o destaque que eu fiz no artigo 98 da Constituição Imperial. E destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Pois bem, isso deu origem a ambiguidade da redação é deliberada. Porque o que significa? Por iniciativa de qualquer destes dos poderes constitucionais. São 3, executivo, legislativo e judiciário. Por iniciativa de qualquer um destes, ele pode garantir a lei e a ordem. O que isso quer dizer exatamente? Essa foi uma polêmica que, felizmente, o Supremo Tribunal agora resolveu, mas para as Forças Armadas pouco importa o que resolveu o Supremo Tribunal Federal. Sejamos honestos. Porque em maio de 2020, isso é bem importante agora, Vivian, em maio de 2020, um jurista, o Ives Gandra Martins, publicou numa plataforma de enorme importância no meio jurídico, a Conjur, ele publicou uma interpretação do artigo 142. Toda a base teórica, todo o estímulo prático para o golpismo bolsonarista vem de Ives Gandra Martins e deste artigo. Quando, a partir de 2020, a militância bolsonarista gritava nas ruas: eu autorizo, eu autorizo, eu autorizo, autorizava-se o quê? Isto, eu vou ler, do artigo do Ives Gandra Martins. Ele fala, então, das Forças Armadas. Se, estou citando o Ives Gandra Martins, se um poder sentir-se atropelado por outro, poderá solicitar às Forças Armadas que hajam como poder moderador. O Ives Gandra Martins deu entrevista recente dizendo: eu nunca falei que as Forças Armadas eram poder moderador. Está mentindo. Eu estou lendo o que ele escreveu. Se um poder sentir-se atropelado por outro, poderá solicitar às Forças Armadas que hajam como poder moderador para repor naquele ponto a lei e a ordem. Percebe, Vivian? O circuito se fecha, as pontas se atam. Mais importante do que o artigo 98 da Constituição Imperial, ou tão importante quanto, é o artigo 99, quando diz que a pessoa do imperador não está sujeita a responsabilidade alguma. Isto é, não pode ser punida. Vale dizer, está acima da lei. É exatamente a chantagem que os militares fizeram para permitir a redemocratização neste país. Quando eles impuseram uma lei da anistia, que os anistiava antes do julgamento. E a lei da anistia é o último que eu vou ler agora, Vivian. Um trechinho pequeno. Artigo 1º. É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexos com estes. O parágrafo 1º esclarece o que são crimes conexos. E aqui está exatamente o retorno a 1824 na República Brasileira. Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes de qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política. Ou seja, falemos claramente o que precisa ser dito. Crimes conexos na lei da anistia significa tortura, assassinato de adversários políticos, ocultação de cadáveres,
há muitas famílias de desaparecidos que ainda hoje não puderam realizar o trabalho do luto porque a ditadura deliberadamente ocultou os cadáveres, assassinou os adversários políticos, torturou muitos até a morte. Então, a importância enorme do que o Supremo Tribunal Federal realizou. Mas essa importância só se completará, Vivian, se nós não esquecermos que o artigo 98 da Constituição do Império tem o artigo 99. O imperador não está sujeito a responsabilidade alguma. As Forças Armadas se veem a si mesmas como se fossem o imperador da República Brasileira, porque elas sempre querem estar, elas não querem estar sujeitas a responsabilidade alguma, isto é, as Forças Armadas não querem nunca responder por seus crimes. A interpretação do Supremo Tribunal Federal é fundamental, mas tão importante quanto é que todos os militares envolvidos na articulação golpista sejam punidos.